Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai analisar o tema 642 do STF. Esse tema, ele trata da seguinte situação. Imaginem que um Tribunal de Contas estadual, ele aplique uma multa em razão de danos ao erário municipal. Quem é que vai ser competente? Quem é que vai ter legitimidade para ingressar com a ação de execução em face dessa multa? É esse o ponto que o STF vai responder. Mas antes da gente analisar o próprio tema 642, eu quero mostrar aqui para vocês um entendimento já consolidado no âmbito do STF, que esse tema foi apresentado no informativo 711, ainda no ano de 2013. O que diz aqui o STF? Também está tratando da legitimidade para execução de acórdão do Tribunal de Contas, né? Quem tem legitimidade para executar multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. E o STF fala o seguinte, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação de execução de penalidade imposta por Tribunal de Contas somente pode ser ajuizada pelo ente público beneficiário da condenação. O que o STF está falando aqui? Nesse informativo, o STF disse que o Tribunal de Contas não tem legitimidade para ingressar com ação de execução para cobrar as próprias multas que o Tribunal de Contas aplica. Então, na situação que nós vamos analisar, o tema 642, onde a gente vai ver uma multa aplicada por um Tribunal de Contas estadual em razão de danos ocasionados ao erário municipal, a gente já sabe aqui que o Tribunal de Contas do Estado, estadual, não vai ser um dos legitimados. Então só sobra quem? O Estado ou o município. Então foi essa questão que chegou para o STF, justamente porque já se sabe que o próprio Tribunal de Contas não é o legitimado. Então vai ser quem? O Estado ou o município? Vamos ver o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ao analisar o tema 642, o STF, aqui no ponto 1 da tese, ele disse o seguinte, que o município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto do tema. O tema tem 2 pontos. Então, via de regra, caso nós estejamos diante de uma situação aonde o Tribunal de Contas estadual ele aplica uma multa em razão de danos ao erário municipal, quem vai entrar, quem tem legitimidade para cobrar essa multa é o município, no caso, a Procuradoria Municipal, PGM. Porém, o STF aqui ele fez uma distinção, aonde nesses casos de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual em razão de dano ao erário municipal, quem iria ajuizar a ação, quem ia ter legitimidade não ia ser o município, mas sim o Estado. Qual é essa exceção? É o ponto 2, vamos ver. Aqui no ponto 2 ele fala o seguinte, compete ao Estado membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunal de Contas estaduais a agentes públicos municipais em razão da inobservância das normas de direito financeiro ou ainda do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Pessoal, se vocês forem analisar, o Supremo Tribunal Federal aqui nesse julgado, ele fez uma distinção. De um lado, se a multa aplicada pelo TCE, ela tiver por fundamento um dano ao erário municipal, ou seja, um desvio de verba pública municipal, nesse caso, como houve um prejuízo efetivo ao município, quem deve ingressar com essa ação é o próprio município. Quem deve ingressar com ação de execução e tem legitimidade para isso é o próprio município. Por outro lado, o STF ele vem aqui e traz o conceito de multa simples. O que é essa multa simples? Quando o STF fala em multa simples, ele está falando aqui
que são multas aplicadas por tribunais de contas estaduais, não em decorrência de um erário municipal. Você não vai ver aqui um desvio de verba pública do município. Mas, por exemplo, uma inobservância de alguma regra de direito financeiro. Ou deixou de prestar contas, ou deixou de observar alguma obrigação acessória. Então, nesse tipo de situação, onde você não enxerga um dano direto ao município, aí quem vai ter a legitimidade para ingressar com essa multa é o próprio Estado, e não o TCM, porque aliás, e não o TCE. Porque Tribunal de Contas, como eu já falei para vocês, já é um entendimento pacífico no STF de muito tempo, que Tribunal de Contas não executa suas próprias multas, e sim o ente público beneficiário daquela condenação. Então, resumindo, Tribunal de Contas Estadual, TCE, aplicou uma multa, o que você tem que analisar para saber se vai ser o Estado ou o município que vai executar essa multa, que tem legitimidade para a ação de execução? Você tem que analisar qual é o fundamento da multa. Então, o fundamento foi o quê? Dano ao erário, houve desvio de verba pública, o município perdeu dinheiro. Então, nesse caso, o próprio município é que vai ter legitimidade para ingressar com ação de execução. Por outro lado, não, o município não teve perda efetiva de dinheiro. A multa aplicada pelo Tribunal de Contas, ela é a chamada multa simples. Ela decorre por uma inobservância de alguma regra de direito financeiro, deixou de prestar contas, deixou de cumprir alguma obrigação acessória. Nesse caso, a legitimidade vai ser do Estado, da PGE, no caso. Então, pessoal, esse é o tema 642. Não é um tema fácil de entender assim, se você só leu a tese divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem que aprofundar um pouco mais. E acredito eu que com essa explanação agora fique mais fácil entender qual foi o fundamento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para fazer essa diferenciação. É um tema muito importante, especificamente para quem estuda para advocacia pública, porque a gente vê aí competência de PGE, de PGM, e também para quem estuda para Tribunal de Contas. Ok, pessoal? No vídeo de hoje é isso. Caso vocês tenham dúvidas, queiram aprofundar um pouco mais, comentem aqui nesse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima.